Existem estradas que, durante o dia, parecem comuns. Asfalto, postos, placas, movimento. Mas quando chega a madrugada, elas mudam. O que acontece quando a lógica do homem encontra o silêncio de lugares onde ninguém ousa parar? O que um caminhoneiro vê quando está sozinho há horas dirigindo e o rádio começa a chiar sem motivo? Seriam alucinações provocadas pelo cansaço? Coincidências? Ou existem trechos de estrada onde alguma coisa permanece presa? No interior do Brasil, relatos assim não são tratados como brincadeira. São contados em voz baixa, entre um café e outro. Em oficinas, postos, borracharias abertas de madrugada. Histórias de homens acostumados ao perigo, mas que juram ter sentido medo de verdade. Eu tava aqui lembrando, hoje você vai conhecer 3 relatos de caminhoneiros que enfrentaram algo que até hoje não conseguiram explicar. E talvez depois desse vídeo você nunca mais veja uma estrada vazia do mesmo jeito. Dirigir um caminhão durante a madrugada exige mais do que atenção. Exige resistência mental, horas de monotonia, escuridão contínua e sono brigando com a consciência. A cabine se transforma em um mundo isolado, um templo de metal em movimento. Lá dentro, o motorista conversa sozinho, reza, pensa na família, escuta rádio baixo e tenta vencer o tempo. Lá fora, a estrada parece viva. No interior profundo do Brasil, muita gente acredita que certos lugares guardam memórias. Curvas onde houve tragédias, pontes onde pessoas desapareceram, retas onde ninguém para 2 vezes. E talvez seja por isso que tantos caminhoneiros carregam no painel uma Bíblia, um terço ou a imagem de Jesus contigo. Porque há momentos em que freio, farol e motor não parecem suficientes. Eram 3 da manhã. Um motorista veterano descia a serra com carga pesada, freio motor acionado, velocidade baixa e neblina cortando a visão. A Serra do Cafezal é conhecida por curvas fechadas e acidentes antigos. Ali qualquer erro custa caro. No acostamento estreito, iluminada apenas pelo farol alto, ele viu uma mulher de branco, parada e imóvel, sem guarda-chuva, sem carro quebrado, sem nenhuma mala por perto. E havia algo estranho nela. Sua roupa parecia limpa demais, intocada, como se não pertencesse àquele lugar de barro e névoa. O motorista pensou em parar, mas naquele trecho, assaltos eram comuns. Ele seguiu. Quando passou do lado da mulher, um impacto seco no estribo, como se fosse alguém subindo no caminhão. Ele olhou no retrovisor e nada, mas segundos depois, a temperatura dentro da cabine caiu bruscamente. O vidro embaçou por dentro e ele sentiu o banco do passageiro afundar, como se alguém tivesse acabado de sentar. Sem coragem para olhar de lado, segurou firme o volante. As mãos tremiam, a respiração falhava. No rádio, apenas o chiado. Então veio o cheiro. Perfume antigo, floral, forte, totalmente incompatível com óleo diesel e lona molhada. O motorista começou a rezar alto. O Pai Nosso, a Ave Maria, tudo o que lembrava. Cada curva sentia a presença ao lado, silenciosa, observando. Quando finalmente avistou um posto iluminado ao final da serra, entrou de uma vez no pátio. Assim que a luz branca invadiu a cabine, o peso sumiu. O banco voltou ao normal, o frio cessou e no vidro embaçado do lado da carona havia uma marca de mão por dentro. Isso seria exaustão extrema, microsono, percepção alterada pela tensão da serra ou o mais provável? Estaria esse relato ligado às antigas histórias de mulheres que morreram pedindo socorro em acidentes de estrada? Bom, em muitos pontos do Brasil, a figura da mulher de branco aparece associada a locais de morte repentina, como se algo ainda esperasse uma última carona. No interior do Mato Grosso, um caminhoneiro cruzava um trecho isolado já perto de meia-noite. Sem casas, sem sinal, sem outro veículo há mais de uma hora. A mata dos lados parecia engolir a estrada. De repente, o caminhão apagou. Tudo morreu.
Motor, painel, farol, escuridão total. Ele girou a chave várias vezes e nada. Então percebeu algo pior. A natureza havia silenciado. Nenhum inseto, nenhum grilo, nenhum vento. Um silêncio tão completo que doía nos ouvidos. Usando a lanterna do celular, olhou pelo para-brisa. E, de novo, nada. Depois iluminou pela janela lateral e, outra vez, nada. Mas, quando apontou para o espelho, viu 2 pontos amarelos embaixo do chassi. Olhos baixos demais para serem humanos, altos demais para serem cachorro. Então, a figura se moveu. Saiu rastejando debaixo do caminhão. Corpo totalmente torto, braços longos, postura errada. Como se os ossos estivessem montados no lugar errado. Ele travou as portas. Subiu os vidros e ficou imóvel. A coisa começou a arranhar a lataria. Metal gemendo. Depois veio uma pancada na porta. Outra e outra. O caminhoneiro então puxou a Bíblia do painel e começou a ler em voz alta o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A criatura rodeava a cabine, batidas, arranhões, respiração pesada do lado de fora. Cada vez que ele pronunciava o nome de Deus, os sons diminuíam. Quando parava, voltavam. Isso durou até o primeiro sinal de amanhecer. No instante em que o céu clareou, silêncio. Ele girou a chave por reflexo. O motor pegou na primeira tentativa. E ao sair ali e examinar o caminhão horas depois, havia riscos profundos na porta e no paralama. Marcas longas demais para serem humanas. Ataque de animal? Onça? Algum invasor tentando assustá-lo? Talvez, mas como explicar o apagão total, sem causa mecânica, e o retorno imediato ao amanhecer? Em muitos relatos rurais brasileiros, entidades ligadas à mata evitam a luz do dia, e quase sempre a fé surge como último recurso. Na Bahia, um motorista seguia por uma reta longa de chão batido no final da madrugada. O sono pesava, os olhos ardiam, a estrada parecia não terminar nunca. Foi quando ele viu no meio da pista uma criança. Sim, uma criança, brincando com um pneu velho. Ela corria em círculos e empurrando o aro, no centro da estrada. O caminhoneiro pisou no freio com muita força. O veículo derrapou, a carga balançou e quase tombou. Quando conseguiu parar a poucos metros, buzinou desesperado. A criança parou devagar, virou-se para ele e não tinha rosto. Nenhum olho, nenhuma boca, nenhum nariz. Apenas pele lisa. Impossível. A figura ficou parada por um segundo e se desfez como uma fumaça soprada pelo vento. O motorista entrou em choque, desceu tremendo e não havia pegadas, nem pneu e nem marcas. Horas depois, em um povoado próximo, contou o que aconteceu. Um senhor ouviu calado e perguntou: "Você freou onde tinha um pé de um buzeiro seco?" O motorista confirmou. Então o homem respondeu: "Ali morreu um menino há muitos anos. Foi atropelado brincando com o pneu." Mas o detalhe final fez o caminhoneiro gelar. Logo adiante daquele ponto, naquela manhã, uma ponte de madeira havia cedido após a chuva. E se ele não estivesse parado ali, teria passado minutos depois pelo local do desabamento. Seria o cérebro exausto criando uma imagem para obrigá-lo a frear? Um mecanismo inconsciente de sobrevivência? Ou teria recebido um aviso de algo que já não pertence a esse mundo? Nem todo mistério chega para assustar. Alguns talvez venham para salvar. Esses 3 relatos têm elementos em comum: madrugada, isolamento, silêncio. E homens acostumados ao perigo enfrentando algo para o qual não foram treinados. Na era digital, com câmeras por toda parte, muitos acreditam que essas histórias desapareceriam, mas não desapareceram. Continuam surgindo porque certas experiências não cabem em vídeo, cabem apenas na memória de quem viveu. No interior do Brasil, a fé continua viajando junto, no painel, no retrovisor, no bolso da camisa. Talvez porque, no fundo, o povo simples entenda que o mundo moderno o esqueceu. Nem tudo pode ser explicado, mas tudo pode ser enfrentado. E quando a estrada escurece demais, muita gente ainda chama primeiro por Deus, o Criador. E eu tava lembrando de outra coisa. Quantos caminhoneiros cruzam o Brasil agora mesmo, levando comida, remédio, combustível, enquanto enfrentam estradas que poucos teriam coragem de encarar? Se você conhece alguém da boleia,
Compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Pergunte a ela se ela já vivenciou algo sobrenatural. E se você mesmo tem um relato verdadeiro vivido por você ou por alguém próximo, escreve nos comentários, pois aqui no Zona R essas histórias são tratadas com respeito. Peço para você para que deixe um like, compartilhe com seus amigos, para quem gosta de relatos dessa maneira, e se inscreva para estar me ajudando, beleza? Fiquem todos com Deus, Jesus, e que toda estrada escura sempre termine em luz.